Agora a gente vai entender sobre a programação dos algoritmos, como é que funciona por trás disso tudo. Então, é mais do que uma autoescola. Imagina que você aprende a dirigir na autoescola e aqui você, além de aprender a dirigir, você vai aprender como é que funciona o carro, o motor, os pistões, as velas, a elétrica. A gente está aqui entrando e aprofundando dentro do gerenciador de anúncios, beleza? Para que, entendendo esses conceitos agora e essa base, que por mais que vão ser um pouco chata e técnica, vocês vão ver que vão ter nomes difíceis, essa leitura pode ficar um pouco cansativa, mas vai estudando, vai anotando aqui os tópicos, certo? Vai prestando atenção. Porque, assim como quando eu preparei a aula, eu tive diversos insights, quando você aprende sobre esta base do algoritmo, e quando eu aprendi também, a gente aprende que, entendendo como ele funciona e o que ele classifica, como é que ele avalia e entrega, e todo esse mecanismo por trás, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais nessa programação, lá na frente você vai aprender a fazer anúncios mais assertivos, que essa é a intenção de te explicando toda essa parte aqui sobre o algoritmo, que pode sim parecer um pouco chata, mas com certeza vai te ser útil em pelo menos alguma ideia e que você entendendo como é que funciona vai saber exatamente como fazer melhor lá no futuro, fechou? Então, começando, os algoritmos de machine learning utilizados nas redes sociais são essenciais para diversas tarefas que a gente já viu na aula passada, como a classificação de conteúdo, personalização de feeds, né, que cada usuário tem a sua experiência ali com base nos seus comportamentos, recomendação de amigos e páginas também, como sugestões, detecção de spam e identificação de tendências. Então a gente vai ver agora o primeiro mecanismo aqui que o algoritmo usa em sua programação, que é o aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado ele é uma abordagem em que os algoritmos são treinados usando dados rotulados, ou seja, exemplos em que as entradas então, estão associadas a rótulos conhecidos. Por exemplo, um algoritmo ele pode ser treinado para classificar posts como relevantes ou irrelevantes com base em exemplos previamente rotulados para ele. Durante o treinamento, o algoritmo ele aprende padrões nos dados e cria um modelo para fazer previsões em novas instâncias não rotuladas, certo? Próximo, redes neurais. Então, redes neurais também hoje em dia que estão na moda são essas tendências de inteligência artificial, ChatGPT, Midjourney, entendeu? E outras de geração de textos e outras também de imagens aí que tem atualmente em crescimento. As redes neurais são modelos de machine learning que se inspiram no funcionamento do cérebro humano. Elas consistem em camadas de neurônios interconectados. Então, essa é uma das funcionalidades também que o algoritmo das redes sociais utiliza. Cada um processando informações e passando-as para a próxima camada. Redes neurais profundas, que são conhecidas como redes neurais profundas, são particularmente eficazes em tarefas complexas, como reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural. Então, como também eu já tinha mencionado na aula anterior, o algoritmo ele tem a capacidade de interpretar o conteúdo de um vídeo, transcrever o vídeo para texto, para saber o conteúdo das palavras e frases ali, e até entender essa questão da linguagem natural, entender até mesmo a semântica, a emoção, os sentimentos que está sendo passado, a música também que é adicionada ao vídeo, ela é interpretada, se é uma imagem, o algoritmo ele lê a foto para saber qual que é o tema, o que está na foto necessariamente, os objetos que estão. Então isso tudo também é utilizado para a própria política de publicidade ali do Facebook, caso contenham elementos, palavras que vão aí contra e infringem essas regras, certo? Processamento de linguagem natural é a PLN, nosso terceiro item aqui da programação do algoritmo. O PLN é uma área de estudo que combina linguística computacional e machine learning para permitir que os computadores compreendam e processem a linguagem humana. Então, olha quão complexo é o algoritmo por trás dos apertar botões que a gente aprende, por trás de um dashboard do gerenciador de anúncios que o gestor trabalha. É interessante saber sobre tudo isso. Os algoritmos de PLN são usados para tarefas como análise de sentimentos, extração de entidades, tradução automática e geração de resumos, certo? Um pouco do que eu expliquei agora. Nas redes sociais, esses algoritmos podem ser aplicados para entender o conteúdo dos posts, comentários e mensagens,
facilitando a classificação e a personalização, identificando num comentário uma conotação negativa, o que é ofensivo ou não, até mesmo na legenda do próprio post, certo? Que engloba aí o conteúdo do post em si, em geral, desde, como eu mencionei, da imagem, mas também a legenda, do que está escrito, das palavras-chave utilizadas para também buscar usuários semelhantes que curtiram ou tiveram alguma interação com algo relacionado às palavras-chave que você está utilizando. Enfim, e essas questões também só dos comentários positivos, não só os negativos. Em geral, aí uma interpretação geral sobre o conteúdo do nosso anúncio e também da nossa publicação em geral, aí orgânica ou paga. Aprendizado não supervisionado agora. Já no aprendizado não supervisionado, os algoritmos eles são treinados em dados não rotulados. Então, o supervisionado é a partir de dados rotulados e o não supervisionado não rotulados. O que significa que não há rótulos ou respostas conhecidas para orientar o treinamento. Esses algoritmos eles vão identificar ali, eles vão procurar identificar padrões ou estruturas nos dados. Por exemplo, algoritmos de agrupamento podem ser usados para segmentar usuários em grupos com interesses similares, permitindo recomendações mais precisas. Então também é uma maneira, aí é uma das, né? Ele não utiliza todas simultaneamente, obrigatoriamente, mas do algoritmo também fazer uma entrega de conteúdo aí buscando usuários semelhantes com o conteúdo que você está anunciando e divulgando. Aprendizado por reforço. Os algoritmos aprendem através da interação com o ambiente. Eles tomam ações em um ambiente e recebem recompensas ou penalidades com base em suas ações. Com o tempo, o algoritmo ele vai aprendendo a tomar ações que maximizam as recompensas, embora menos comumente aplicado em redes sociais. O aprendizado por reforço pode ser usado para otimizar a personalização dos feeds com base nas interações dos usuários. Então, como a gente viu na aula anterior, o algoritmo ele classifica de diversas formas ali a entrega de um conteúdo, o próprio post ele classifica e ranqueia, pontua, conforme também a utilização de elementos, cores, identidade visual, a marca, como a gente já mencionou e vai estar mencionando cada vez mais nas aulas futuras, ainda nesse módulo do algoritmo. E a gente tinha mencionado sobre a personalização do feed, inclusive no início dessa aula que eu falei que cada usuário tem a sua experiência. Este é um dos mecanismos que o algoritmo utiliza para essa personalização. É algo útil para os anúncios? Não muito, mas é uma curiosidade interessante de se saber, certo? Para classificar um post ou anúncio como relevante ou irrelevante, o algoritmo utiliza técnicas de aprendizado supervisionado. Nesse contexto, o algoritmo ele é treinado com um conjunto de dados rotulados, onde cada exemplo é associado a uma categoria específica, relevante ou irrelevante. Então, uma geral simplificada desse processo do aprendizado supervisionado é que ele vai classificar conjuntos de dados rotulados, é um conjunto criado em que cada post ou anúncio é rotulado como relevante ou irrelevante, como a gente mencionou, e esses rótulos podem ser atribuídos manualmente por especialistas ou por meio dos feedbacks dos usuários, através ali daqueles 3 pontinhos, certo? Também quando uma publicação aparece para a gente coloca não quero mais ver anúncios dessa página, conteúdo desse perfil, não é interessante para mim este anúncio, não quero mais ver esse tipo de conteúdo. Comentários negativos também, então, enfim, ou propriamente ignorando o feed. O anúncio aparece diversas vezes ali em várias impressões para vários usuários e esses usuários somente estão ignorando, não chegam nem a negativar ali de uma forma de denúncia ou pelos 3 pontinhos colocando sem interesse, nem comentando, mas simplesmente um anúncio ou um post muito ignorado também é um feedback ali para o algoritmo que ele não está sendo eficaz e útil na plataforma. Ele não está retendo atenção, ele não está chamando, nem fazendo diferença alguma ali para a experiência da plataforma. Isso também é uma classificação aí que para publicações ou anúncios semelhantes, o algoritmo classifica esse tipo de conteúdo como irrelevante, quando outros são aí subidos de certa forma aí
também para a plataforma, já tem previamente aí uma classificação de irrelevante, ou mesmo quando são dados por especialistas manualmente, isso até mesmo na própria conta de anúncio, às vezes quando um anúncio ali já ele vai para uma classificação de rejeitado já de cara, certo? Então vamos para o próximo 2, extração de recursos. O algoritmo ele extrai características relevantes dos posts ou anúncios que podem ajudar a determinar sua relevância. Isso inclui informações como palavras-chave, metadados, características visuais e interações passadas dos usuários. Então aqui a gente tem uma nova palavrinha aí para ajudar na classificação do nosso anúncio, que são os metadados, que eu vou estar te explicando mais para frente, certo? Detalhadamente o que são os metadados, mas basicamente são informações ali sobre o arquivo, informações em geral sobre um conteúdo, beleza? Então, mais para frente eu vou estar te detalhando. Mas é interessante saber aí sobre essa extração de recursos que a gente menciona diversas vezes. As palavras-chave, por exemplo, é importante que você escreva sempre no conteúdo do seu anúncio em imagem a palavra-chave específica do que você está oferecendo, do que você está vendendo, do seu nicho e na legenda também, certo? Então eu estou vendendo um curso de tráfego pago, é interessante eu escrever a palavra tráfego pago, gestão de tráfego, certo? Para gestores de tráfego, na legenda, no próprio anúncio, porque o algoritmo lendo, interpretando, isolando essa palavra-chave, entendendo como relevante, ele vai buscar outros usuários semelhantes que estão aí com interesse no tráfego pago, com interesse em gestão de tráfego, que curtiram ou reagiram e tiveram alguma interação com algum outro conteúdo que também tinha a palavra tráfego pago, certo? Então, é interessante você entender essa mentalidade para utilizar essas palavras-chave no seu anúncio, ok? Então, continuando, 3, treinamento do modelo. Com o conjunto de dados rotulados e as características extraídas, o algoritmo de machine learning é treinado usando o algoritmo apropriado, como uma rede neural, que a gente viu, ou um algoritmo de classificação, como o Naive Bayes, ou SVM. Durante o treinamento, o modelo aprende a mapear as características dos posts ou anúncios para as categorias de relevância, certo? Então imagina que literalmente é um aprendizado onde ele entende um tipo de post, extrai suas características, suas palavras-chave, seus metadados, seu conceito em geral, cores, que seja, utilização de imagem, ele entende um padrão que sempre que alguém anuncia, por exemplo, sobre tráfego pago, e existe um padrão, características ali dessas publicações ou anúncios, ele já começa a dividir para as determinadas categorias de bolhas de usuário que ele acredita que essa publicação vá ser relevante aí para elas, para também auxiliar e já agilizar a entrega de quando a gente sobe um anúncio ou uma publicação, o próprio algoritmo já interpretar do que se trata, certo? E já ter pré-definido aí esses públicos previstos que ele pode estar realizando essa entrega. Pode parecer um pouco mais complexo, mas são resumos, a gente vai conversando aqui, é uma aula improvisada como todas aqui, a gente vai discutindo sobre, pode deixar no comentário suas opiniões também e o que você tem aprendido aí com todas essas aulas, fechou? Quarto, validação e ajuste. Então, após o treinamento, o modelo é validado usando um conjunto separado de dados rotulados, chamado conjunto de validação. Isso ajuda a avaliar o desempenho do modelo e ajustar seus parâmetros para melhorar a precisão da classificação. E 5, a própria classificação. Uma vez que o modelo tenha sido treinado e validado anteriormente, ele pode ser usado para classificar novos posts ou anúncios com base nas características extraídas. Basicamente o que eu já tenho te resumido aqui, tentando facilitar a explicação, mas acredito que esteja ficando bem claro aí nessas legendas já. O modelo atribuirá uma probabilidade ou uma pontuação de relevância para cada post ou anúncio, indicando sua probabilidade de ser mais relevante, beleza? Então uma dica que eu vou continuar te dando, provavelmente na aula anterior, nessa, nas próximas e todas dentro aqui do algoritmo, presta muito atenção nas publicações que aparecem para você na sua rede social, no seu feed, certo? E presta muito atenção no engajamento de cada uma. Então, principalmente eu gosto de olhar muitos anúncios. Então, quando um anúncio aparece para mim e eu vejo que ele tem muito comentário, muita interação em geral, eu presto atenção
as características que esse anúncio tem. Comece a pensar como o algoritmo, assim como ele analisa individualmente cada publicação e sua relevância e classifica como, vamos colocar só assim, como bom ou ruim, você também faça sua classificação. Crie suas pastas, como eu recomendo, para inspiração, não somente positivas, mas também as negativas, para você lembrar e também ver aquelas que não vale a pena fazer, ou que fizeram e não foi tão bom. A sua classificação de pastas de anúncios bons e anúncios ruins, para você começar a absorver também daquilo que você vê que é bom, que é bem produzido, para procurar replicar, para procurar ali se inspirar, ir até uma ferramenta que você domina, se for um anúncio de imagem, procura replicar isso com, claro, a sua identidade e personalidade sempre, não copiando. A gente vai ver sobre o que acontece quando a gente copia um anúncio de outra pessoa, certo? Aqui a gente já está vendo mais ou menos que até mesmo anúncios semelhantes, nem sempre a gente vai ver mais para frente que copiar um anúncio, o segundo nunca vai ter a mesma relevância que o primeiro, certo? Porque uma das coisas que a gente falou na aula anterior, que o algoritmo ele prioriza, é a originalidade. Então, os próximos que serão cópias aí, semelhanças desse original, não vão ter a mesma classificação do que esse que subiu primeiro e está tendo aí a relevância e interação. Enfim, a gente vai estar detalhando muito mais sobre isso, tá? Mas, em resumo, para concluir esse tópico, presta muita atenção aí no que aparece para você, salva, olha os comentários para ver se realmente são positivos, presta muita atenção, dependendo de alguns players, se eles não compraram comentários. Então, leia bastante todos para saber das pessoas reais, acesse os perfis dessas pessoas para saber quem elas são, o que elas fazem, quando foi criado o perfil delas, como é o tipo de foto que elas publicam, o perfil, o estilo de vida, enfim, o lifestyle. Então, também entenda o público. Eu gosto de curtir muito anúncios sobre tráfego pago, aparece cada vez mais para mim, eu interajo, eu curto os que eu gosto para aparecer mais, então o algoritmo ele vai entendendo o meu comportamento, o meu gosto para trazer anúncios semelhantes. Quando é algum que tem muita interação, eu acesso os comentários, olho o perfil das pessoas e entendo quem é a persona que eu também estou procurando, quem é esse perfil que curte o tráfego pago, para eu saber o que ela faz, o que ela publica, enfim, sobre a vida e a identidade dessa pessoa também, beleza? Então, é importante destacar que a eficácia da classificação, ela depende da qualidade dos dados rotulados, das características selecionadas e do algoritmo de machine learning utilizado. Os algoritmos de classificação podem ser ajustados para otimizar a precisão, a sensibilidade, que é a capacidade de identificar os posts relevantes, ou a especificidade, que é a capacidade de identificar os posts irrelevantes, dependendo das necessidades das métricas de desempenho desejadas. Além disso, os algoritmos de classificação podem ser atualizados regularmente com novos dados rotulados para melhorar sua precisão e adaptar mudanças nas preferências dos usuários. Então, é algo que, como eu costumo falar, o tráfego pago não é uma ciência exata e não vai existir uma fórmula do anúncio perfeito, porque também o próprio algoritmo ele está sempre em constante atualização, seja de forma automatizada por ele mesmo, em constante aprendizado pelo sistema da rede neural, mas também que é uma inteligência artificial que se autoaperfeiçoa, ou ali uma atualização manual por algum especialista mesmo no algoritmo. Quais são os metadados que o algoritmo analisa no seu anúncio, tá? Então, o algoritmo das redes sociais pode analisar os metadados do seu post ou anúncio como parte do processo de classificação e determinação da relevância. Os metadados eles fornecem informações adicionais sobre o conteúdo, ajudando o algoritmo a entender melhor o contexto e a tomar decisões mais informadas. Vamos lá. Os metadados podem incluir informações como título, descrição, tags, localização, data de criação e outras informações relevantes associadas ao post ou anúncio, beleza? Então, basicamente, como eu te falei, o metadado são todas as informações contidas em um arquivo, que eu vou estar detalhando mais ainda aqui para frente sobre o que são esses metadados em si, exemplos deles em documentos, imagens, vídeos, quais são os metadados que o algoritmo ele extrai de cada tipo de arquivo. Por exemplo, em um post, o algoritmo pode analisar o texto
do título e da descrição, as hashtags utilizadas, o local onde foi publicado e até mesmo a data em que foi criado. Isso, um post mesmo tem esses metadados. Então, a própria publicação, esses dados que eu mencionei são os metadados da publicação e a foto que você publicou também tem os metadados da foto, beleza? Esses metadados fornecem pistas valiosas sobre o conteúdo e permite que o algoritmo faça associações relevantes com os interesses, preferências e comportamento dos usuários. Por exemplo, se um usuário demonstrar interesse em um determinado tópico com base em seu histórico de interações, o algoritmo pode utilizar essas informações para identificar posts ou anúncios com metadados semelhantes e considerá-los mais relevantes para esse usuário específico. Além disso, os metadados também podem ser utilizados para direcionar e segmentar os anúncios para públicos específicos. Ao definir os metadados relevantes para o seu anúncio, como idade, localização ou interesses, você pode aumentar a probabilidade de que o algoritmo apresente a usuários com maior afinidade e interesse pelo seu produto ou serviço. Então, o conjunto de anúncio contém metadados. Os metadados de um conjunto de anúncio são as nossas segmentações, o nosso direcionamento, certo? Então é o que eu sempre aconselho. Faça uma boa segmentação do seu conjunto de anúncio, porque isso vai auxiliar o algoritmo a entender melhor o seu objetivo, primeiramente, também o objetivo da própria campanha, certo? Mas o objetivo de público que você quer alcançar, os posicionamentos que você quer trabalhar, a idade, os interesses ali dentro dessa faixa de idade, a localização que você quer abranger, ou a geolocalização, se for mais específico, ok? Então, não trabalhe de uma maneira ampla, sempre direcione para o algoritmo interpretar os metadados do seu conjunto de anúncio e conciliar com o seu anúncio ali também bem feito, ambos, o conjunto bem feito com o anúncio bem feito, eles vão trabalhar da forma mais eficaz e inteligente, de mãos dadas com o algoritmo, com a inteligência artificial, e a sua entrega com certeza vai se destacar, e isso reflete nas nossas análises de métricas em custos mais baixos, em CPM mais baixo, custo por 1000 impressões. Então, você paga menos para aparecer mais, você, consequentemente, com um bom anúncio bem feito, que eu também te ensino e vou dar dicas, consegue um CTR, uma taxa de cliques ali no teu anúncio maior, ok? E, consequentemente, quando eu sempre vou estar te dando essas dicas, não se limite só à parte que termina no gerenciador de anúncio, porque se você estiver direcionando, o destino importa muito, direcionando para uma landing page, um site, um e-commerce, o algoritmo também faz essas mesmas análises que eu tenho te explicado e ensinado aqui no nosso destino, certo? Então preste muita atenção também no que você escreve e coloca nos metadados da sua página de destino, fechou? Então, continuando, é importante otimizar os metadados do seu post ou anúncio utilizando palavras-chave relevantes, descrições precisas e informações que ajudem a transmitir a mensagem correta e atrair o público certo. Então é o que eu já falei de você prestar atenção no que você escreve na sua legenda com as palavras certas para o público certo, porque o algoritmo ele entende como cada público também recebe e absorve a informação, e com base na forma que você escreveu, ele vai entregar para pessoa com uma maior probabilidade ali de aceitação do tipo de abordagem que você está tratando. Lembrando que o nosso anúncio nunca tem que ter um objetivo direto de venda, mas sim de chamar atenção. Então, o nosso próprio botão de CTA, por pré-definição, quando a gente está criando um anúncio, tem ali saber mais, certo? Então, você tem que fazer com que o usuário queira saber mais a partir do seu anúncio. Então, que ali você causa uma prévia, né, como a gente já mencionou na aula anterior, para que ele continue no seu destino para ver os restantes dos benefícios, vantagens ali do produto ou serviço que você está oferecendo, e lá ele possa ter uma tomada de decisão ali de compra, de entrar em contato, de virar um lead, certo? Então é importante não se limitar somente aos anúncios, pensando sempre também na sua página de destino, novamente reforçando essa informação. E o que são os metadados? São os exemplos que eu vou te dar aqui, ele em diversos arquivos. Metadados são as informações que descrevem outros dados. Eles fornecem contexto e detalhes sobre os dados subjacentes, ajudando a organizar, identificar e compreender melhor esses dados.
Os metadados podem ser aplicados a uma ampla variedade de tipos de dados, incluindo documentos, imagens, áudio, vídeo, páginas de web e muito mais. Aqui estão alguns exemplos de metadados. Primeiro são os metadados de um documento. Então, para um documento, os metadados podem incluir informações como título, autor, data de criação, tamanho do arquivo, formato do arquivo e palavras-chave relacionadas ao conteúdo do documento. Para ficar bem mais fácil de você entender. Imagina que quando você... Imagina não, é exatamente isso. Você clica com o botão direito em um arquivo e vai em propriedades do arquivo, que aquilo são os metadados. Então, muitas vezes, no caso de documento, até mesmo em qual ferramenta ele foi escrito, certo? Quais ferramentas foram utilizadas aí nesse documento. E na imagem, os metadados podem incluir informações sobre a câmera usada, data e hora da captura, resolução da imagem, formato de arquivo, localização geográfica, autor da imagem e tags descritivas. Se foi feito num celular, a marca, o aparelho, o dispositivo, certo? Então, se foi editado depois em uma ferramenta de edição de imagem, também essa ferramenta ela entra no metadado, beleza? Então, em áudio, são informações sobre música ou podcast, como o título, o artista, o álbum, o gênero, a duração da faixa e até mesmo as letras da música são ali extraídas para o algoritmo interpretar ali do que se trata e o que foi falado, né? Qual é o contexto, a transcrição dessa música ali. O e-vídeo também ele tem a transcrição de vídeo para texto e também a resolução do vídeo, codecs usados, data de criação, autor, descrição do vídeo, marcações de tempo relevantes, ferramenta de edição utilizada, câmera também que foi utilizada na gravação, quase semelhante à imagem, só que com alguns detalhes só diferentes. Então, enfim, basicamente são ali as nossas propriedades do documento. Páginas da web inclui título da página, a descrição, palavras-chave, o autor, a data de modificação, informações de idioma, hospedagem, domínio, todo o conteúdo da própria página, se é um e-commerce, se é uma landing page ali, todo o conteúdo são metadados que são utilizados para ali serem analisados pelo algoritmo e interpretar do que se trata exatamente qual é o conteúdo do seu destino, certo? Para também serem levados em consideração ali se estão infringindo alguma regra das políticas de publicidade. Pode ser que a pessoa não cometa nenhum erro ali no anúncio, certo? De não ter feito nenhuma promessa, descumprido nada ali em relação a isso no anúncio, mas lá dentro da página de destino ela está chegando na primeira linha, na capa da página, na primeira seção e dobra. O tráfego pago é fácil, por isso que você pode ganhar tranquilamente mais de 10 mil por mês, e eu vou te ensinar e garanto que no primeiro mês você já vai conseguir alcançar resultados absurdos como esse, sabe? Promessas de ilusão, venda de sonhos que você já deve estar acostumado ou visto e recebido muitas ofertas desse tipo, de pessoas que não se preocupam em dispor o seu tempo para essas explicações e aulas assim que podem agregar e serem aí realmente adicionais no nosso conhecimento aí sobre o algoritmo gerenciador de anúncios e procuram somente vender que é algo fácil, replique aqui os botões que eu vou apertar que vai dar certo para você também. A frase que eu mais uso aqui dentro da plataforma é que pode dar certo para um, pode não dar certo para você, beleza? Porque o algoritmo analisa individualmente cada usuário e cada anúncio, que também a gente vai estar vendo agora e mais para frente, beleza? Então, metadados de e-mail, ele vai analisar sobre o remetente, destinatário, data e hora do envio, assunto e outros detalhes aí relacionados à mensagem. O título mesmo do e-mail, o e-mail de quem vai receber, várias análises também de metadados são feitas quanto a isso, se contém assinatura no e-mail, etc. Os metadados eles desempenham um papel crucial na organização, busca e recuperação eficientes de informações. Eles são frequentemente usados em bibliotecas digitais, sistemas de gerenciamento de conteúdo, bancos de dados, sistemas de pesquisa na web e em muitos outros contextos para melhorar a acessibilidade e usabilidade dos dados. Além disso, os metadados também são importantes em questões de privacidade e gerenciamento de direitos autorais, pois podem conter informações sensíveis que devem ser protegidas adequadamente. Então, como vimos, a qualidade visual dos anúncios é muito importante.
E um grande ponto, veja como... E um grande ponto nessa qualidade visual. E vamos ver como o algoritmo classifica uma boa qualidade visual. Reforçando o que eu tenho dito, é importantíssimo a gente entender que o anúncio é a primeira impressão que o usuário vai ter com a sua marca, com a sua empresa. É importantíssimo você saber trabalhar muito bem a quantidade de textos que o seu anúncio pode ter, um design ali apropriado, certo? Com a identidade, as cores da marca, que eu também vou estar te falando sobre, uma hierarquia de informações, o que é título com uma fonte diferente, destacada do que é uma descrição, uma CTA clara e objetiva, explicando o que o usuário vai, para onde ele vai ser levado quando ele clicar no botão de ação ali embaixo, sabe? Então, clicando no botão abaixo, você me chama direto no WhatsApp, clique no botão abaixo e acesse agora a oferta. Então, enfim, são essas informações também que ajudam uma qualidade visual boa de um anúncio, além, obviamente, que a gente vai estar mencionando sobre a qualidade e nitidez das fotos, dos vídeos, de uma mensagem clara, certo? Então, para o algoritmo, um anúncio é classificado com uma boa qualidade visual com base em várias características visuais que são consideradas atraentes e profissionais. Resolução e nitidez. Então, um anúncio com uma resolução alta e uma boa nitidez de imagem é geralmente considerado mais atraente e profissional. Imagens ou vídeos embaçados ou pixelados podem ser classificados com baixa qualidade visual. Então, é uma classificação que assim que você sobe o seu anúncio, não atendendo esses critérios da resolução e nitidez, ele é classificado como baixa qualidade visual. Então, além dele não ter uma entrega, ele futuramente vai ser rejeitado, não é um anúncio que vai te trazer conversão. Se você um dia cair nessa classificação, rapidamente refaça o seu anúncio, certo? Não use elementos de baixa qualidade, procure aí sempre o vetor daquilo que você estiver utilizando em imagem, fotografias em alta resolução, certo? Em dimensões, procure em bancos de imagens. Se for do próprio Google, ou se você estiver pegando de um produto específico, procure um pouco mais para buscar sempre utilizar a melhor imagem daquilo que você estiver ali buscando utilizar para auxiliar na mensagem, ok? Porque isso importa para o algoritmo e também para a experiência do usuário. Então, assim como você, presta atenção o que você acharia de um anúncio que os textos estão pixelados levemente, sabe? Mas que isso inconscientemente no nosso subconsciente é julgado como baixa qualidade e isso já é uma objeção pensando, imagina você faz um anúncio dessa forma, a pessoa nem leu, ela já classificou negativamente ali no subconsciente dela por causa da dificuldade e o esforço que ela tem que fazer para ler e entender o que está escrito. Uma imagem ali também um pouco craquelada, pixelada, entende? Vai ser conotado da mesma maneira. Então a gente julga como, não, isso aqui, às vezes pensando até que é golpe, certo? Então presta muita atenção aí no tipo de imagem e vídeo que você vai utilizar, certo? Então, muitas vezes a gente passa por um programa de edição, na hora de salvar, acaba não percebendo a qualidade, ou copia, manda para o WhatsApp, fez no programa, mandou para o WhatsApp, baixou do WhatsApp, ou alguém enviou, certo? Pode acontecer de você estar prestando serviço para uma empresa, o designer ali da empresa enviou pelo WhatsApp em formato de imagem, você baixa e sobe como anúncio. Aquilo abaixa a qualidade de um nível absurdo você pegar uma imagem do WhatsApp e jogar direto para o gerenciador de anúncios. Além dos metadados ali estarem com informações totalmente confusas que não vão te ajudar a ser um anúncio bem classificado, beleza? Então procure sempre que o designer, quem for te mandar o criativo ou fotos, envie em formato de arquivo, por e-mail, um e-transfer, num drive, fechou? E aí você baixa no seu computador, sobe num programa de edição, beleza? É um detalhe muito importante que muita gente com certeza já subiu o anúncio direto do WhatsApp aí, quando a empresa mandou, já jogou lá e nem prestava atenção nisso porque não sabia, né? Cores atraentes, cores vibrantes e bem equilibradas podem tornar um anúncio mais chamativo e agradável aos olhos.
uso de cores adequado ao seu produto ou serviço e que se destaquem no feed dos usuários pode aumentar a probabilidade de classificação positiva. Então, cores aí sempre utilizando dentro da identidade visual e personalidade da marca, do seu negócio, da empresa que você está trabalhando, certo? Nada muito fora do comum, sempre procura uma harmonia. Ah, eu não entendo muito de cores. Procure paleta de cores, certo? E as cores análogas ali, cores que se complementam. Procure aí o equilíbrio dentro do seu post, prestando muita atenção. Por mais que eu te ensino dentro da psicologia de design aqui, dos criativos, um pouco desses conceitos, mas o contraste, certo? Da cor do fundo com a cor da fonte. Prioriza a leitura, presta atenção. Se você acha que tá bom, às vezes acontece. Nem todo mundo tem um feeling artístico, ok? Então, manda para algumas pessoas aí a arte que você fez e sai da frente do computador por algumas horas, depois volta e olha a sua arte novamente e pensa, será que esse é um tipo de anúncio que eu clicaria? Será que esse anúncio no meu feed ele chamaria a minha atenção? Ouça o feedback das pessoas que você enviou. Nada melhor do que assim como as pessoas, quando você subir um anúncio sem pedir feedback para ninguém, elas vão dar esse feedback, ou as próprias métricas vão te mostrar que, olha, seu anúncio está uma porcaria, eu vou parar de entregar. O algoritmo praticamente fala isso. Ele sobe o teu CPM para você parar de anunciar. Ele fala, pelo amor de Deus, tira essa arte feia da plataforma, isso está estragando a experiência, certo? Então não é porque você está pagando que eu vou continuar entregando. Eu vou subir o seu CPM até você desistir. Então, colha antes de subir aí para o gerenciador de anúncios e veicular aí teu anúncio para as pessoas próximas a você e ouça aí os feedbacks do que elas acham, opiniões, críticas construtivas. Tenham pessoas ali que também sejam do nicho que você quer atingir ou que você acha que eu estou atendendo um cliente do nicho de emagrecimento, e você conhece um personal trainer, uma nutricionista, manda para ela, vê o que ela acha, ela que é do nicho, manda para pessoas que querem emagrecer, manda para qualquer um. Então, enfim, procure sempre testar e validar com quem você tem próximo de você, ou sai um pouco da frente do computador, vai fazer outra coisa, tira aí a sua mente que estava imersa nisso, depois você olha de novo, que com certeza vai ter muito o que melhorar. E se não tiver perfeito, continue assim e suba seus anúncios e teste e valide aí variações deles. Composição visual. A forma com que os elementos visuais são organizados no anúncio é importante. Uma composição equilibrada, com uma hierarquia clara, né, que eu acabei de mencionar, e elementos bem posicionados ali, uma iconografia, utilização de ícones bem feito, com cores em destaque, o ícone acima ou antes de um título, pode transmitir uma sensação de profissionalismo e facilitar a compreensão da mensagem. Um lugar que eu posso te recomendar para você ter umas referências de anúncios profissionais é o Behance, certo? É behance.net. Eu vou deixar escrito, mas vou soletrar aqui também, caso eu não escreva em um lugar aqui da página. É BEHANCE.net. Fechou? NET. Então, lá você pode botar na busca lá, criativos, e aí o nome do nicho que você está buscando aí se inspirar, ou se for criativos em gerais, aí você pode colocar criativos, tráfego pago, criativos, lançamento, que seja, certo? Então, é um bom lugar, um bom portfólio com excelentes profissionais para você colher ideias ali, inspirações de boa qualidade visual que vão te auxiliar muito no seu banco de dados aí mental do que é bom, certo? E a biblioteca de anúncios, como normalmente todo mundo te recomenda, é um lugar que eu mais recomendo hoje em dia e há muito tempo do que não fazer. Ainda existem muitos profissionais, entre aspas, né? Ou não são culpa deles, mas que utilizam aí diversos criativos de baixa qualidade visual, ok? Então, que não são bem feitos, que não tem uma boa hierarquia, que não tem um respiro na arte das bordas com os elementos onde eles começam, que não tem uma organização de tudo dentro propriamente desse post, dessa arte, ok? Então,
ali dentro da biblioteca de anúncio, pode pesquisar sobre o seu nicho também e avalie o que você considera bom ali, o que realmente chamaria atenção. Pode ser que tenham anúncios que não precisam ser os mais lindos e bem produzidos, mas que estão convertendo. A métrica principal é o resultado. Fechou? Então, dentro do objetivo que você for trabalhar em suas campanhas, o resultado é o que importa. Por isso é importante a gente testar vários tipos de criativo para vários tipos de público, ok? Então, como muitas vezes a gente vai saber se é o público que está errado ou o criativo que está errado. Então, para um público, faça ali 3 criativos diferentes, ok? Se os 3 criativos derem errado, significa que esse público, ele não é o público certo ali que você está testando esses criativos. Se você colocou 3 criativos diferentes e o público não reagiu, significa que o público está errado. Então, quando você colocar 3 públicos diferentes e o mesmo criativo para os 3, você vai ver que se um público reagir a esse criativo, significa que o criativo tá certo. Então, um desses criativos, ou se você jogar esses 3 criativos diferentes para 3 públicos diferentes, se um criativo e um público reagir, você já vai identificar aí que qual é o melhor público e qual é o melhor criativo. Então, teste variações, teste públicos. Eu tenho aqui dentro da plataforma também, não vou ficar me incompridando demais aqui, enrolando sobre isso, porque tem aí um módulo sobre tudo sobre públicos e testes, né, e validações de públicos para você estar aprendendo aí também de forma prática, mas são algumas dicas que diversas aulas eu acabo soltando aqui por ser muito no improviso, eu lembro. Relevância de conteúdo visual. A correspondência entre o conteúdo visual do anúncio e o produto ou serviço promovido é crucial. O algoritmo pode avaliar se as imagens ou vídeos utilizados estão diretamente relacionados ao que está sendo anunciado, de modo a garantir que o anúncio seja relevante e atraente para o público-alvo. Nada adianta você querer vender um serviço de tráfego pago se você estiver querendo chamar atenção com a imagem de um hambúrguer, beleza? Pode ser que até mesmo seja rejeitado por essa falta de coerência entre o que está sendo vendido e o que está sendo mostrado. Acontece esse tipo de rejeição. Presta muita atenção do que o conteúdo que você for colocar no anúncio, ele seja coerente com o que está sendo vendido. Não trabalhe, não tenta inventar aí uma nova forma de chamar atenção e acabar esquecendo de colocar, como eu falei, até mesmo a palavra-chave do que você está vendendo na legenda, no anúncio. Esquecer de colocar imagens que realmente representem. Então, não vai vender um produto e você coloca outro produto na chamada. Você está colocando uma câmera de segurança ali no anúncio, mas a página de destino leva para, sei lá, um videogame que seja. Então, até isso é feita essa análise pelo algoritmo, que não existe a coerência e pode ser sim negativado, certo? O que você estiver mostrando não está coerente com o que está escrito. Então, você está vendendo a câmera, mas o texto está de videogame. Eu já vi um anúncio uma vez, só um exemplo aqui, eu falo bastante, mas que realmente foi um erro. A pessoa, eu acho que ela estava fazendo para uma loja de eletrônicos, no caso, por isso que eu acabei lembrando de câmera e videogame aqui. E eu não lembro exatamente o produto, mas vou manter no videogame. Eu acredito que ela estava fazendo algum anúncio de videogame e ela foi usar o mesmo template. Acontece, eu também uso muitas vezes o mesmo template, layout ali, a mesma arte, que às vezes eu fiz para um anúncio que deu certo em outro nicho, e eu tento replicar ali para esse tipo de nicho, porque eu acho que vai ser válido também, ou que eu já fiz para algum nicho de tecnologia, por exemplo, no anúncio que eu estou dando, e eu vou fazer um novo anúncio para uma outra loja de tecnologia, eu vou usar o mesmo template. Então eu só vou trocar o produto. A pessoa acabou trocando a foto do produto, mas o texto continuou o mesmo. Então ela até mudou alguma coisinha ali e substituiu por câmera de segurança, mas o restante tinham partes escritas videogame, ainda informações sobre o videogame com a imagem de uma câmera de segurança, sabe? Então essa falta de coerência aí acaba que a relevância do anúncio, a entrega, a classificação seja negativada.
Então, muitas pessoas não vão entender primeiramente, a experiência fica confusa para o usuário e rapidamente o algoritmo ele vai buscar tirar do ar. Não somente é feita uma análise sempre automatizada pela inteligência artificial, às vezes acontece de especialistas estarem fazendo análises ali manualmente dos anúncios e acabar percebendo essa falta de coerência e ele manualmente retirar ali e rejeitar o anúncio lá dentro ali do gerenciador de anúncios da pessoa. Fechou? Continuando, a originalidade. Então, eu já mencionei rapidamente sobre isso. Os anúncios visualmente únicos e criativos, eles podem se destacar e atrair a atenção dos usuários. O algoritmo pode reconhecer a originalidade, certo? Com base em todos os dados e anúncios que já foram ali subidos na plataforma. E inovação na composição visual. E premiá-los aí com uma classificação mais positiva. Por isso, sempre procura se inspirar em bons anúncios, pega um pouquinho de cada, o melhor de cada um, beleza? E monta com a sua personalidade, coloca a sua identidade, a sua criatividade, ok? Reforce e estimule muito a sua criatividade. Não copie e modele criativos exatamente como os outros, porque isso em detalhes diminui a sua classificação, ok? Então a originalidade importa muito. Se você trabalha para uma empresa e ela tem um designer, mande as referências e procure deixar o mais claro de como que você quer que seja o criativo, ok? Você como gestor de tráfego e agora estrategista tem que pensar exatamente também em como que você quer o anúncio, a hierarquia das informações, a copy, a ordem, aonde que vai estar cada coisa, cada elemento, ok? Cada frase. Isso tem que ter passado pela sua análise, pela sua aprovação e pelo seu planejamento. Então preste muita atenção nisso. Eu quero que os anúncios que saiam por vocês sejam originais. Eu tenho um módulo aqui de download de criativos prontos. Utilize-os como base, certo? São arquivos em PSD aí para você abrir no Photoshop. Utilize-os como base para você que tem Photoshop, que não tenha, instale para você poder baixar esses arquivos e poder explorar sobre eles. Pegue um pouquinho de cada arte, beleza? Se não tem o nicho que você está procurando ali nesse módulo do download de criativos prontos, comenta que eu adiciono os arquivos ali para você, beleza? Eu coloco mais arquivos para você baixar lá, para você explorar, editar e criar os seus próprios criativos. Ali já são aceleradores, é uma base que eu já te dou para você não precisar nem criar do zero. Você pode baixar um e editar ou pode pegar vários prontos e editar. E editar não é só mudar o texto, tá? Muda as cores, muda a ordem dos elementos. Ali é uma base para você não começar do zero, para acelerar um pouco esse processo da criação. Seja sempre original. Consistência da marca. Se um anúncio mantiver uma aparência consistente com a identidade visual da marca, isso pode ser considerado um sinal de qualidade visual. Por isso é importante você trabalhar, como eu mencionei anteriormente, uso das cores, a fonte padrão aí normalmente que essa marca já utiliza em suas publicações, a utilização de logotipos, cores, fontes e elementos visuais alinhados com a identidade visual da marca pode aumentar a percepção de profissionalidade e principalmente confiabilidade. Então, para a experiência do usuário, ele vendo ali a marca da empresa e um anúncio equilibrado em harmonia com as cores e a identidade e personalidade daquela marca passa e representa, reflete profissionalismo. E é isso que a gente quer, chamar atenção por uma boa qualidade visual dos nossos anúncios, certo? Em detalhes, não é somente criar de qualquer jeito. Presta muita atenção em tudo isso que eu estou te falando e comece a executar. São diversos detalhes que no conjunto todo eles vão te fazer ter excelentes resultados no futuro. Então você está vendo que não é somente apertar os botõezinhos ali, pedir qualquer arte, fazer qualquer coisinha num Canva, num Photoshop, baixar ali e tal, e já era e sobe. Que isso vai te acarretar um custo, vai bater no seu bolso ou no bolso do seu cliente, e se bate muito no bolso do seu cliente, pode acabar também faltando no seu depois, porque você vai perder esse cliente se você não trabalhar de forma eficiente e eficaz. Aprenda isso para também saber cobrar dele e dominar a ferramenta e o assunto quando você for cobrar dele, ter argumento suficiente para explicar. Eu preciso que seja desse jeito por causa disso, por causa desses critérios, porque o algoritmo trabalha dessa forma, e você começa a ser um especialista nisso e as pessoas dão ouvido para quem é especialista no assunto, beleza? Continuando. Aderência
as diretrizes da plataforma. Então, cada plataforma de anúncio pode ter suas próprias diretrizes e restrições em relação às características visuais dos anúncios. Certificar-se de seguir essas diretrizes e criar um anúncio que esteja em conformidade com as recomendações da plataforma pode melhorar sua classificação de qualidade visual. Eu também tenho dentro do blog aqui na nossa plataforma ali um artigo que eu escrevi sobre o que é proibido e permitido para você escrever dentro dos seus anúncios, dentro das suas legendas ali, o anúncio em geral e do criativo. Fechou? Também há um adicional aí que você pode estar olhando dentro do blog depois e procurando esse artigo aí sobre o que é permitido e proibido em criativos e anúncios. Lembrando que essas características são apenas orientações e podem variar dependendo da plataforma e do público-alvo, claro. O algoritmo analisa diversos fatores visuais para determinar a qualidade visual de um anúncio. É importante acompanhar as métricas e realizar testes para avaliar a resposta do público e otimizar o desempenho visual do seu anúncio. Então, esses testes é justamente antes de falar dos testes, eu quero te dar mais essa dica, que é quase o que eu já falei anteriormente, você prestar atenção no que aparece no seu feed. Começa, quando você for anunciar um nicho, vai atrás das pessoas que se encaixam nesse nicho. Você vai vender aí um nicho de material de construção, saiba quem são as pessoas, acesse os perfis de material de construção. Primeiramente, veja como esses perfis postam. Pegue uns bons, que tenham aí um social media, um designer de post aí que saiba fazer um bom trabalho. Inspire-se ali para você criar e ter a sua originalidade quando for fazer os seus anúncios. Inspire-se nas cores, no uso da hierarquia das informações, nas fontes, certo? Na disposição dos elementos, das fotos. Acesse os seguidores que seguem ali o perfil do material de construção, veja o que essas pessoas publicam, como elas são, quem elas são, veja nos comentários, nas curtidas dos posts, que vão refletir mais aquelas que estão ativas e recebendo o conteúdo e curtindo ali, acompanhando a página mesmo. Vai ficar mais fácil do que em todos os seguidores às vezes. Então vai nas curtidas ou nos comentários e pega aqueles que estão ali comentando positivamente, falando que eu quero, quanto que tá, os que têm realmente interesse e nas curtidas ali também, para você estar analisando o perfil, identificando quem é a pessoa para o nicho que você quer também anunciar, certo? Para saber dos gostos dela. E conforme você vai também curtindo e seguindo essas páginas de material de construção, que é o que eu te recomendo também fazer, além de somente acessar, quando começar a aparecer um ou outro anúncio de material de construção, curta para aparecer outros, porque você vai ter uma base de dados do que os outros anunciantes estão trabalhando. Conforme mais anúncios vão aparecendo para você, veja a taxa de interação de cada um, se eles estão tendo muitas curtidas ou comentários, ou ambos, certo? A qualidade visual de cada um, para você se inspirar também. Vá na biblioteca de anúncios, pesquise sobre o nicho material de construção, vá no Behance e escreva criativos do material de construção. Então, vá atrás primeiro de estudar. Além de já querer começar rapidão ali, já, nossa, eu tenho que subir o anúncio porque eu fechei o cliente hoje. Bota no seu contrato que você ou conversa com o seu cliente, que você tem 5 dias de planejamento, certo? Coloca o seu prazo, sua data aí no seu cronograma, você tem 3 dias, 5 dias, 7 dias. Eu te recomendo aí 5 dias na média. 7 eu já acho demais, mas 5 dias de planejamento para você estudar o mercado do seu cliente ou seu de forma eficaz e eficiente, tá? Então, continuando. E uma dúvida que muitos têm é se uma conta de anúncios nova é diferente de uma conta de anúncios antiga, tá? Então o algoritmo do Facebook Ads, ele não faz distinção entre contas novas ou antigas. A gente vai ver alguns detalhes do que pode mudar entre uma e outra, ao avaliar a relevância dos anúncios. Então, quando a gente faz um anúncio, o algoritmo não vai priorizar saber, quem está fazendo esse anúncio é uma conta antiga, então eu vou entregar mais rápido. Não necessariamente. A gente vai entender que pode acontecer
aí algumas características específicas, mas em relação a anúncio, os anúncios são avaliados individualmente. Então, o desempenho e a relevância de cada anúncio são avaliados de forma independente, considerando uma variedade de fatores, como segmentação, conteúdo do anúncio, histórico de engajamento, taxa de cliques, entre outros aí que a gente está falando basicamente em todas as aulas. Embora o algoritmo não leve em consideração se uma conta de anúncios é nova ou antiga, é importante ter em mente que contas de anúncios mais antigas podem ter um histórico maior de desempenho e engajamento, o que pode aí influenciar indiretamente na eficácia dos anúncios. Contas de anúncio com um bom histórico de desempenho podem ter um melhor posicionamento e maior probabilidade de sucesso com base em suas métricas anteriores, visto que o algoritmo já vai ter uma base de aprendizado, certo? Então, se eu tenho uma conta de anúncios que eu só veiculo anúncios de tráfego pago, ele já basicamente entende qual é o meu objetivo, quem é o meu público, uma base de dados dos anúncios anteriores que eu fiz, sejam eles negativos ou positivos, os que eu deixei ativos, os que eu escalei, os que eu pausei. Então, contas antigas têm um melhor desempenho por conta do aprendizado que essas contas já possuem, ok? Mas nada impede aí que uma conta de anúncios nova, como a gente vai ver, também não possa ser bem trabalhada. No entanto, mesmo que sua conta de anúncios seja nova, você ainda pode obter bons resultados com anúncios relevantes e de qualidade, porque você precisa se concentrar em criar anúncios atrativos. Então, novamente aqui, a importância que tem o anúncio acima de a conta ser nova ou antiga. Segmentar adequadamente o seu público-alvo, então trabalhe muito bem no conjunto de anúncios, acompanhe as métricas de desempenho e ajuste suas estratégias aí com base nos dados disponíveis. O algoritmo avaliará cada anúncio com base em seu próprio desempenho e relevância, independente da idade da conta de anúncios. Então, aqui foi para reforçar que realmente ter um bom anúncio com uma boa qualidade, bem segmentado, bem direcionado, falando a linguagem do seu público, vai atrás de saber quem é o público, saiba como eles comentam, o que eles falam, o que eles comentam, o que eles seguem. Então, stalkeia aí realmente como que é a pessoa que você quer atingir, com base nos perfis que você foi selecionando e seguindo aí do nicho que você vai trabalhar, para saber até mesmo que essas pessoas, quando curtem certos tipos de publicação, tenta identificar um padrão. Nossa, a maioria dos anúncios mais curtidos que apareceram para mim de material de construção, eles têm um padrão. Eles normalmente começam com o título aqui, tem uma foto em tal posição, eles trabalham geralmente com esse tipo de cor. Então, o que é bom você analisar? Apareceu 20 anúncios para você? Cara, gestor de tráfego agora vai virar cientista, vai pegar os anúncios, os 20, vai colocar num laboratório e vai começar a fazer cruzamento de dados. Sua mente vai pensar igual a inteligência artificial, igual o algoritmo. Então você vai começar a ver o que esse tem em comum com esse, o que esse tem em comum com esse. Você vai pegar desses 20, quais foram os que mais tiveram engajamento, quais foram os mais comentados, quais tiveram mais curtidas, e vai pegar dos que tiveram mais curtidas, aí vou colocar interação em geral, os que tiveram mais interações, e vai ver o que cada um tem em comum, beleza? Quais são? Com certeza você vai tirar insights, vai ter ideias ali, e vai pegar o melhor de cada um e vai montar o seu com base aí no estudo de campo de mercado de anúncio que você fez aí pro nicho específico que você quer anunciar. Estou colocando material de construção aqui, mas é subentendido aí que você vai adaptar pro teu negócio. Então aqui a seguinte frase famosa: o que deu certo para um pode não dar certo para você. Não sai copiando nada de ninguém, porque não existe receita, tráfego pago não é uma ciência exata. Justamente porque cada conta tem seu histórico, então pare de achar que copiar exatamente o anúncio de outra pessoa vai te fazer ter os mesmos resultados. O que importante é o histórico da conta de anúncio. O histórico de uma conta de anúncio é importante no Facebook Ads. O algoritmo leva em consideração o histórico de desempenho da conta ao determinar a relevância dos anúncios e sua distribuição para o público-alvo. Um bom histórico de desempenho pode beneficiar a sua conta de anúncios em várias maneiras. Então vamos lá. Reputação é uma delas. Uma conta de anúncios com um histórico consistente de anúncios relevantes e de alta qualidade tende a ter uma reputação melhor junto ao algoritmo. Então,
aquele gestor que, consequentemente, ali tem feito bons anúncios com bom desempenho, vai ter uma boa reputação aí na plataforma e isso reflete nos seus resultados atuais e futuros, conforme ele continuar aí anunciando sobre esse nicho, porque ele está alimentando o banco de dados do algoritmo dessa conta com um bom desempenho, sabe? Bons dados qualificados. Isso pode resultar em um melhor posicionamento dos anúncios dele, maior alcance e maior probabilidade de serem exibidos para o público-alvo, e esses maior é tudo reflete em menor custo, menor investimento, beleza? Então, o que a gente quer é pagar menos e alcançar mais, lucrar mais, ter mais resultados, menos investimento. Basicamente é isso. Quando que a gente vai investir mais e mais? Quando a gente for escalando. Então, primeiro foco nos resultados e a gente vai escalar aqueles anúncios que vão ter um bom desempenho para a gente continuar aí aperfeiçoando cada vez mais e escalando. Credibilidade é o segundo item. Um histórico de desempenho positivo pode ajudar a construir credibilidade junto ao Facebook Ads. O algoritmo ele reconhece contas de anúncio confiáveis e pode ser mais propenso a considerar seus anúncios como relevantes e de qualidade, certo? Basicamente um pouquinho do que eu falei anteriormente e mais detalhado ali porque é um novo item. Otimização de campanhas. Com o histórico de dados de desempenho, você pode analisar métricas passadas, como uma taxa de cliques, taxa de conversão e custo por resultado. Essas informações vão ajudar aí nas campanhas futuras, ajustando segmentações, lances e criativos para obter melhores resultados. Então, essa é uma vantagem de uma conta antiga, por exemplo, que é que você tem informações de testes anteriores que você fez, que você pode estar aperfeiçoando aí futuramente, não cometendo os mesmos erros que cometeu no passado, certo? Então, vendo métricas antigas para melhorar aí as campanhas do futuro. Por isso, eu preciso te ensinar a produzir campanhas decentes para que você não suje o seu nome com o Facebook Ads. Eu falo isso em outras aulas, principalmente dentro do módulo Starter Pro, na aula sobre aquecimento de contas, que o Facebook não só grava o histórico de atividades da conta de anúncios, como a gente viu aqui, mas também de tudo o que é vinculado a você, seu CPF, e-mail, etc. Então, até mesmo o que você publica no feed influencia na sua credibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui, que o Facebook Ads às vezes funciona praticamente como um Serasa ali, sujando o seu nome. Você criou a tua conta de anúncio uma vez e colocou nas informações da empresa as suas informações ali pessoais, o seu CPF, ou que seja também o CNPJ, independente das informações que você cadastrou nessa conta, e aí veio a levar um bloqueio, restringiu tua conta e bloqueou e você perdeu, bloqueou o perfil inteiro, pá, já era BM. Quando você vai criar aí uma nova conta de anúncios, aí tentar criar uma nova BM em outro lugar que seja, você acaba colocando os mesmos dados nas informações da empresa, o mesmo CPF que acabou de ser bloqueado, obviamente o algoritmo faz um cruzamento de informações e vai perceber que, pô, esse cara de novo, então eu vou colocar mais pra frente, mas é como se ele pensa o seguinte, cara, o cara que já fez merda antes, tá de novo tentando fazer aqui, não, os famosos bloqueios que, pô, mas eu acabei de criar a conta e já fui bloqueado, o que que aconteceu? Por um cruzamento de informações que o próprio algoritmo faz e vê que é você mesmo, só que numa conta de anúncios. Então ele sabe que você vai tentar dar continuidade para o que você acabou de ser restringido aí de fazer, certo? Impedido na outra conta. Ah, mas eu não coloquei minhas informações de empresa. Na verdade, eu nem sei como faz isso. Então, agora que você vai aprender a fazer no módulo Starter Pro ali no aquecimento de contas, eu te ensino sobre isso, também te ensino a cadastrar os dados, vai aprender a fazer uma conta de anúncios decente, e aí vamos supor que você tenha sido bloqueado em uma que nem chegou a colocar esses dados. Como é que eu fui bloqueado? Nossa, também outros critérios são levados em consideração aí. Como eu te disse, né? A tua conta, até o nosso conjunto de anúncios tem os metadados, o anúncio tem os metadados, a foto tem metadados, a sua conta de anúncios tem metadados. Então, o próprio algoritmo, ele rastreia e sabe exatamente o navegador que você está usando, o IP que você está conectado, o sistema operacional que você está utilizando, o ID da sua máquina, certo? Então,
novas contas e perfis criados a partir desse ID, deste IP, deste computador aí que você utiliza, vão ser rastreados e levados em consideração para, lá é o cara de novo, por cruzamento de informações, confirmando que é você de novo criando uma nova conta, ele já identifica logo de cara e te bloqueia novamente por isso. E aí você pensa, mas eu acabei de subir a campanha, como que eu fui bloqueado? Tava tudo certo, dessa vez eu fiz diferente. Nossa, mas eu nem cheguei a subir, o que eu fiz de errado? Esse é o que você fez de errado, não saber como é que funciona o algoritmo, fechou? Então, a partir de agora você sabe. Dá uma olhadinha depois lá na aula do aquecimento de contas, no módulo do Starter Pro aqui, abaixo no central de ajuda, ali no dashboard inicial, que aí você vai ter umas informações mais detalhadas e eu mostro na prática, né, dentro do gerenciador de anúncio aí, e dou exemplos mais reais e práticos também. Então, eu vejo muitas pessoas com esses problemas básicos, mas que ninguém sabe explicar direito, como o que eu mencionei. A pessoa lá cria uma conta de anúncio nova e mesmo sem fazer nenhuma campanha, após configurar suas informações da conta, são bloqueadas sem motivo. Neste caso, o Facebook analisa essas informações que você forneceu, se no passado você já teve outra conta de anúncio e foi bloqueada. Por isso, quando eu disse que sujar o seu nome foi referente a isso, você fica com o nome sujo ali no Serasa do Facebook. Quando você já teve uma conta de anúncios com tal e-mail, CPF e seu nome mesmo. Então eu te recomendo aí que você faça em perfis diferentes. Pega o perfil da sua mãe, de sua tia, do seu pai, da sua irmã, sua namorada, certo? Então faça aí contingências com perfis de pessoas diferentes e vá aquecendo, né? Vai ver lá sobre o aquecimento que eu mencionei. Vá aquecendo essas contas, não para você foi bloqueado na que você movimentava e agora vai ter que começar numa nova. É importante que essa nova já esteja aquecida, certo? Você sabe aquecer uma conta de forma eficiente, da forma certa, né? Vamos ser claro. Então, se não sabe, vai lá dar uma olhada. Se sabe, vai, porque eu te ensino várias técnicas de aquecimento lá, das mais comuns até as mais bizarras, que eu já vi por aí em grupos no Facebook. Então, prezando pela experiência do usuário, o Facebook raciocina que esse cara já fez merda antes e está tentando de novo. Se tiver nos mesmos dados que você. Ali a conta bloqueada, você, como eu falei anteriormente, criando com os mesmos dados. Enfim, para não ser redundante, eu vou deixar abaixo desse link aqui a aula que eu falei sobre o aquecimento de contas, tá? Outra coisa importante também que a atividade que é feita no perfil, então vamos sair da ABM, certo? Então tem o seu perfil do Facebook ali, seu nome e tudo mais, onde você navega, você curte as páginas, curte as publicações, comenta lá, certo? Então, ali no perfil, sendo seu ou do seu cliente, o que é feito ali também é levado em consideração para análise do algoritmo e isso pode refletir lá na conta de anúncios. Como? Vamos supor dentro do Instagram ali, você está trabalhando para um cliente na página dele, fazendo anúncios para ele, e o seu cliente, obviamente, tem no celularzinho dele a conta da empresa dele que ele usa para navegar às vezes. E aí ele começa a utilizar essa conta para ver conteúdos inapropriados, certo? Dentro ali, ele não precisa estar seguindo, ele está curtindo, ele está acessando conteúdos inapropriados, ele está inapropriado tanto hot, né, quanto proibidos também, algo de assuntos relacionados a golpe ou fraude, clicando em todo tipo de link. E pior ainda, vamos supor que é um tipo de pessoa, às vezes, que discute em todo tipo de comentário. É a pessoa que está no Facebook ou no Instagram, usando o perfil ali para comentar em tudo quanto é coisa para discutir. Então, utilizando a página da empresa para comentar em discussão de Facebook ou de Instagram aí, e ela ofende pessoas, ela descumpre regras, ela começa a ter denúncias em massa, né? Não em pouco tempo, mas se for pior ainda, mas ela tem diversos apontamentos ali de denúncia, pessoas que o próprio as próprias pessoas classificam o comentário dela como ofensivo, não pessoas, usuários ali colocando que não querem mais ver conteúdos dessa página, desse perfil, o próprio algoritmo ali pela PLN, o mecanismo que a gente viu agora, interpretando a linguagem natural e classificando como ofensiva, certo? Então, atividade que esse usuário, que o seu cliente aí, vamos colocar assim,
está fazendo de errado lá no perfil dele, pode refletir negativamente. O algoritmo vai fazer um cruzamento de informações e dados também, vai ver que essa página ela está vinculada e integrada ali, né, vinculada a uma conta de anúncios, a uma BM, e ele vai bloquear essa conta de anúncios que essa página está vinculada. Porque ele não vai deixar com que uma página que se comporta dessa maneira, que estraga a experiência do usuário na rede social, veicule anúncios ali que possam também causar experiências negativas, ou só pelo fato dessa página, esse perfil estar sendo usado de forma errada, ele proíbe aí a veiculação de anúncios, impedindo lá na conta de anúncio e restringindo anúncios já agora porque sejam aí através dessa página. Então, o algoritmo sim, ele faz essa análise do onde a página, com o que a página está vinculada para ir lá e restringir, identificando que está uma conta de anúncio. Então, pode ser que às vezes você está anunciando e toma um bloqueio. Presta muita atenção e, sabendo dessa informação, vá atrás de entender e interpretar se não foi algo que o seu cliente fez lá no perfil. Fechou? Vai ver o que ele tem comentado, o que ele tem seguido, pergunte, certo? Se ele discute sobre política utilizando aí o perfil da empresa, o que for que esteja acontecendo, sempre, se você está fazendo tudo certo dentro do gerenciador de anúncios, cumprindo tudo que eu te ensino, que você já mesmo sabe, ainda assim, possa ter tomado um bloqueio depois de um tempo, às vezes até mesmo numa conta antiga, sem motivo, nunca é sem motivo. Então, você pode solicitar a sua análise, mas também vá atrás enquanto a sua análise está sendo ali, está no caso em aberto, para saber o que o seu cliente também estava fazendo aí com esse perfil. Pode ser que possa ser por algum cruzamento de informação e vínculo com outra atividade fora do gerenciador de anúncios, que é também levado em consideração para gerar um bloqueio. Então, o algoritmo do Facebook Ads, ele analisa a qualidade do perfil, páginas comerciais e conta na rede social. Então, com base no exemplo que eu acabei de dar, a gente vai ver agora de forma mais técnica como que o algoritmo ele analisa essa qualidade do perfil, da página e da conta na rede social, beleza? Sim, como eu já falei, o algoritmo do Facebook Ads leva em consideração a qualidade do perfil, páginas comerciais e conta na rede social ao determinar a relevância e o desempenho dos anúncios. O Facebook usa uma variedade de sinais e métricas para avaliar a qualidade geral da conta e das páginas associadas a ela. Alguns fatores que o algoritmo Ads do Facebook Ads pode analisar incluem o engajamento. Então, o algoritmo ele considera o histórico de engajamento da página, como o número de curtidas, comentários, compartilhamentos, interações anteriores dos usuários com conteúdo publicado. E uma página com um bom engajamento tende a ser vista como mais relevante pelo algoritmo. Já aconteceu de eu atender perfis de influenciadores digitais que realmente tinham uma alta taxa de engajamento e interação com os usuários, que produz conteúdo diariamente, então ele era constante, tinha frequência na plataforma em questão de conteúdo, entrega, ele tinha muitas curtidas e mensalmente milhões de contas atingidas de forma orgânica. Quando eu fui subir anúncios para esse influenciador, por esse histórico positivo de engajamento que ele já fornece para a plataforma e ele tinha na conta e no perfil, auxiliou muito. Os anúncios tiveram custos absurdamente baixos por conta dessa taxa de engajamento positiva que ele tinha, certo? Então, influencia muito também trabalhar de forma bem feita no nosso orgânico. Então, a gente acaba na gestão de tráfego pago, ignorando o orgânico, achando, não, eu vou pagar para escalar e entregar, porque o pago chega e o pago traz. Trabalhe muito bem o orgânico. O orgânico e o pago são duas engrenagens que juntas, nossa, é como o social media e o gestor de tráfego, sabe? Explique isso para a empresa, ou se é para você, faça isso no seu negócio, ok? Trabalhe muito bem diariamente, se for necessário, ali, produção de conteúdo, postagens, publicações, mostre produtos, trabalhe nos stories, o dia a dia, stories são feitos para registrar os momentos ali do seu negócio, da sua vida, se você é um influenciador ou quer ser, sabe? Então, por mais que você pense, mas eu publico todo dia,
mas não tô tendo muita curtida, o que que adianta? Ah, eu coloco nos stories ali todos os dias o meu cronograma do dia inteiro, eu mostro o que eu tô fazendo, eu mostro meus produtos, eu faço promoções e não tô tendo resultado, nem tem muita gente vendo. Do que adianta? Pro algoritmo adianta, porque ele leva em consideração a sua constância e frequência com a plataforma, o seu compromisso em estar publicando diariamente. Se ainda não está tendo os resultados que você deseja, busque técnicas ali de engajamento e chamar atenção e reter essa atenção de forma orgânica aí em outros conteúdos, certo? Para você estar sempre testando e validando novas ideias. Esteja também, assim como nos anúncios a gente varia ali os anúncios, varie também aí suas produções orgânicas, porque uma hora você vai acertar, uma hora você vai ver que, nossa, esse deu certo, esse viralizou, esse aqui eu realmente converti, esse trouxe resultados, e vai modelando conforme aquele estilo e formato que você utilizou e deu certo, beleza? Relevância do conteúdo. O algoritmo ele avalia a relevância e qualidade do conteúdo publicado nas páginas comerciais. Se o conteúdo publicado tiver um bom desempenho em termos de engajamento e interações positivas, isso pode melhorar a classificação dos anúncios associados a essa página. Novamente, para reforçar na sua mente, o algoritmo ele sempre vai analisar a associação aí do seu anúncio com a página. Então, o que é feito de forma bem feita na página é levado em consideração para que os anúncios também tenham um bom desempenho, fechou? Histórico de reclamações e denúncias. O Facebook ele monitora o histórico de reclamações e denúncias relacionadas à página e os anúncios. Se houver muitas reclamações de spam, conteúdo inadequado ou violações da política de publicidade, isso pode impactar negativamente a classificação dos anúncios. Então aqui é o lado negativo aí. Teu cliente está fazendo merda lá na página, está comentando, está publicando que não deve, está seguindo perfil e página inapropriada, inadequada, pode ter certeza que isso vai refletir nas suas métricas lá no gerenciador de anúncios. E você vai pensar, meu, o que está acontecendo? Agorinha estava bem. Ou, sei lá, se o cara já faz isso no perfil, você vai perceber que, ué, mas eu já rodei para esse nicho e dava certo. Por que para ele não tá dando certo? Porque você associando aí a página comercial dele à sua conta de anúncio, por mais que quando você cria uma conta de anúncio, é o que eu te recomendo, criar uma conta de anúncio específica para cada cliente, certo? Então, ou se colocar como parceiro na conta de anúncios se o seu cliente já tiver, eu também te ensino isso no Starter Pro, fechou? Mas continuando, ao fazer essa associação da página que tem feito cagada lá, com a sua conta, vai trazer negatividade para a sua conta também e vai afetar no desempenho e refletir nas métricas aí da sua campanha. Presta atenção nisso e vai sempre acompanhando, além aí de trás do seu computador só aí os dados do gerenciador de anúncios. Procure saber o que o seu cliente está fazendo. É um pouco mais delicado, mas quando você tiver essa possibilidade, pergunta, questiona. Se você tem acesso, peça o acesso aí ao perfil do Instagram para saber realmente o que ele está utilizando e fazendo com essa página. Fala que não, deixa que eu cuido por aqui, ou para de fazer isso se for necessário. Não continue com esse tipo de atividade, ok? De uma forma delicada, se for algo que ele esteja fazendo realmente inapropriadamente. Já aconteceu, eu vou mencionar sempre exemplos reais aqui, que eu lembro, pô, esse aqui, o cara tava utilizando o perfil comercial ali, a página dele no Instagram, para ver nicho hot, vamos colocar assim, mas para tá vendo nicho hot do mais bizarro que você imaginar. Então, pô, era um cara casado que, sei lá, acho que a mulher devia só investigar ali o perfil pessoal dele, ou nem isso, mas vamos supor que sim, ela cuide aí e tal, e o cara teve que usar a página da empresa para poder ver o que ele estava procurando ali, certo? Então, não vou mencionar exatamente as palavras aqui, nem o que era, porque esse vídeo eu vou subir no YouTube para depois subir na plataforma e obviamente não quero ter problema algum, por mais que ele fique como não listado, mas
Enfim, imagine aí o que ele estava buscando do mais normal, algo bonito, ao bizarro, ok? O bizarro vai da sua imaginação. Mas é como se o cara descobriu a Deep Web dentro do Instagram. Eu não acreditei quando, na verdade, era um outro gestor que estava administrando a conta e ele me contou isso. E eu peguei e falei, não, eu não acredito, cara, eu tenho que ver com meus próprios olhos. Eu não acreditei. Quando eu fui entrar, eu falei, caraca, que é isso? O cara abriu um portal pro submundo dentro do explorar ali. E ele tava seguindo também, nossa, tava estragando a página. Isso dentro, nos anúncios, para vocês terem noção, acontece, gente, de ter essas pessoas que são normais ali socialmente, mas que acabam fazendo isso e não assim, imaginam que alguém pode ver ou saber, porque ela já está fazendo escondido, como foi esse caso, por exemplo, que eu estou mencionando, tá? Mas é, pode ser que a pessoa esteja fazendo na página ali, na cara dura, e tanto faz para ela, mas é importante, porque ela mencionar, porque é o dinheiro dela também que está indo nesses investimentos e está indo nesse desempenho que vai ser afetado, nessas métricas que vão subir aí, certo? E não é as boas que vão subir, vão ser as ruins ali, que, pô, um CPM alto, ok? Que, pô, aí já não vale a pena, um CPC vai ficar maior. Então a plataforma ela vai começar a fazer esse vínculo e essas associações e identificar esses padrões. Assim como, às vezes, o perfil que é administrador e criador de uma página comercial lá dentro do Facebook, então você com seu perfil pessoal criou uma página no Facebook. Até o que você faz no seu perfil pessoal está associado à página comercial que está associada à conta de anúncio que essa página está vinculada. Fechou? Então, presta muita atenção nesses detalhes. Tudo é levado em consideração. Não faça nada fora do padrão, nem fora do normal, ok? Padrões de comportamento suspeito. Então, o algoritmo do Facebook também analisa padrões de comportamento suspeito ou atividades fraudulentas, como o uso de contas falsas, atividade de spam ou violações das políticas da plataforma. Se a conta ou a página estiver envolvida em atividades questionáveis, como algumas que eu já mencionei, isso pode afetar negativamente lá na classificação dos anúncios. É importante manter uma presença autêntica e de qualidade no Facebook, seguindo as diretrizes e as políticas da plataforma. Isso inclui publicar um conteúdo relevante, autêntico e envolvente, responder aos comentários dos usuários e evitar qualquer atividade que viole as políticas da plataforma, tá? Ao manter um perfil, páginas comerciais e conta de qualidade, você pode aumentar a confiança do algoritmo, a sua credibilidade, certo? Sua autoridade para o futuro no Facebook Ads em relação aos seus anúncios. Isso, como eu já mencionei, vai refletir em ótimos desempenhos aí, menores custos, o que pode levar a um melhor desempenho e alcance, fechou? Então, por essa aula, algumas das dicas são essas. Nas próximas, continue aprendendo mais sobre o algoritmo. Eu vou falar mais sobre criativos, sobre públicos, mas foi essa basicamente aí sobre pontos técnicos, né, do que o algoritmo leva em consideração aí em sua programação, o que é levado como relevante ou irrelevante, classificado aí como bom ou ruim, e algumas dicas extras conforme eu fui lendo cada tópico que eu fui lembrando de exemplos para agregar aí na sua jornada, mas são informações importantes para que você saiba e aprenda. Espero que você tenha prestado atenção. São aulas longas, eu sei que tem que reservar um tempo legal. Minha voz às vezes é chata de você ficar ouvindo, mas são assuntos que eu selecionei como relevantes aí para estar auxiliando, que vão fazer muito sentido no futuro. Pode ter certeza que até a última aula aqui desse módulo do algoritmo das redes sociais, você vai estar sendo um especialista e já dominando a ferramenta. De verdade, assim, é algo que vai fazer muito sentido quando você começar a parar para pensar em criar um criativo ou escrever alguma coisa, entendendo como o algoritmo funciona, você vai adaptar de uma forma que você vai sentir nos resultados e vai me agradecer. E eu quero que você publique mesmo lá na comunidade, no compartilhamento dos resultados lá, o que são, que está refletindo aí os aprendizados que eu tenho te passado nas suas métricas, nos resultados seus, dos seus clientes, certo? Eu quero os menores custos e os melhores resultados para vocês, fechou? Um abraço.